Pois é, o tempo passa e o tempo voa, não é? Nós chegamos ao último bloco do nosso BH Todo Dia, mas você vai continuar ligado no canal Viver Brasil, claro que sim. Porque logo depois a gente tem Saúde e Bem-Estar, o meu querido Fernando Rocha. Beijo para você, Fernando. E exames laboratoriais, esse é o papo. E como que a gente precisa disso, né? Mitos e verdades com relação a esses exames todos. Então acompanhe logo depois do nosso BH Todo Dia, Saúde e Bem-Estar com Fernando Rocha. Aliás, toda a nossa programação está à sua disposição. Os nossos conteúdos estão no YouTube, separados, né, por blocos. Então aquele convidado, aquela convidada, aquele assunto que mexeu com você quer rever, não pôde ver, ficou sabendo, vai lá no YouTube, canal Viver Brasil e confira, tá bom? E agora a gente não pode perder tempo também, porque a notícia chega e a gente faz o giro de notícias com ela, com a jornalista Duda Ramos. Tudo bem, Duda? Olá, Elias. Olá, BH Todo Dia. Olá, canal Viver Brasil. Estou de volta aqui com algumas notícias para atualizar o que está acontecendo nesta semana, também neste momento do mês de abril. E olha, eu começo com a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. É que a gente já chega aí a um número bastante triste, né, e preocupante, embora a pandemia esteja mostrando aí sinais de diminuição, né, de menos variação, mas olha, são mais de 3.350.000 casos confirmados desde o início do aparecimento da doença aqui no Brasil. E este mês, até agora, em Minas Gerais, a gente já teve 11 óbitos. Isso representa 30% do número de óbitos registrados no mês anterior, no mês de março. Portanto, menos, né? A doença vem mostrando mesmo um enfraquecimento, mas o que a gente não pode, Elias, e também público do canal Viver Brasil, é perder aí os dias, né, das doses de reforço. Principalmente você que tem idosos em casa, que tem crianças entre 5 e 11 anos, a gente aqui vive reforçando isso também no blog do PCO, a responsabilidade que a gente tem de ajudar essa doença a ir embora de vez, viu, Elias? Agora a gente vai falar sobre o estoque de etanol, outra preocupação no estado de Minas Gerais. É que com o aumento do preço cobrado, né, pelos combustíveis fósseis no Brasil, o etanol já está demonstrando dificuldades aí de dar conta da demanda no estado, principalmente nas cidades do interior. E olha, a gasolina também está sendo impactada, porque na composição da fórmula da gasolina que é vendida nos postos, há bastante etanol. Então, quando a gente perde aí, né, os nossos reservatórios de etanol, a gente começa a comer os nossos reservatórios de gasolina. Então, quem mora principalmente no interior, e o nosso canal chega em várias cidades, fiquem atentos. Quem precisa trabalhar, né, com veículos motores, quem precisa se deslocar, deve já seguir aí para um posto, reforçar o tanque, mesmo que isso custe mais para o bolso, porque os próximos dias, de acordo com os sindicatos dessa categoria, são incertos. Mas agora a gente vai para uma notícia que eu sei que você vai gostar, Elias, que é uma notícia mais leve, mais suave. A vira-lata caramelo Lola foi encontrada. De novo você e os vira-latas, hein? De novo, eu adoro eles. Eu e o Brasil, né, já tem até pesquisa que atesta isso. E olha só, essa cachorrinha não é uma coisa ordinária, não. Ela, na verdade, mobilizou, e os seus donos, muitas pessoas nas redes sociais, o que fez com que a recompensa no valor de R$10.000, que foi publicada, né, nas redes sociais, chegasse a boas mãos. É que ontem à noite uma família encontrou a cachorrinha Lola, a vira-lata caramelo, num lote vago na região do bairro Fernão Dias. E aí esse reencontro, né, foi todo divulgado nas redes sociais e fez a alegria de muita gente que é fã do vira-lata caramelo aqui em BH e no Brasil, tá? A cachorrinha Lola tá famosa, Elias. Muito bom, né? E assim a gente perde o nosso complexo de vira-lata, né? Vamos assumir, somos vira-lata com dignidade, né, Duda? É isso mesmo. E olha, a gente vai falar agora, para a saída do Giro de Notícias, sobre uma questão super importante, que é o aumento da participação de representantes indígenas durante o processo eleitoral. É que a comissão, né, que vai sustentar aí toda a investigação e acompanhamento do processo eleitoral em 2022, criou, através do TSE, uma portaria de número 367/2022, que institui que há agora a obrigatoriedade de termos representantes dos povos originários brasileiros acompanhando de perto também o processo.
Então, a porta-voz, né, desse núcleo de inclusão e diversidade do TSE, que é a Samara Pataxó, ela já deu várias entrevistas, está tudo no site do TSE, em outros portais também, anunciando que outros colegas, né, outras pessoas ligadas aí à causa indígena acompanharão o processo de perto, né? Neste 2022 que a gente está vendo a importância, né, de mantermos aí viva a diversidade e também a democracia. Muito bom, Duda, né? Hoje que é o dia, né, dos povos indígenas, e aí nós temos um representante em Minas Gerais muito importante, Ailton Krenak, que é um batalhador e uma pessoa muito inteligente, que eu admiro muito. E outro dia ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou assim, olha, as pessoas falam que a gente aprendeu muito com a pandemia e tal, mas eu não queria aprender com essa dor que nós tivemos das perdas das pessoas. Então, achei bem interessante o modo como ele colocou, e aí eu passei a refletir um pouco melhor sobre isso também, sobre essa aprendizagem, entre aspas, assim. Então, muito bom, viu, Duda? Legal demais. A gente está no ano aí, né, importante, e a gente tem aí os indígenas como uma parte, né, infelizmente, ainda deixada de lado por parte grande da sociedade. Então, é muito importante. Valeu demais. Ainda mais em Minas Gerais, né? Tantos locais Tantas onde etnias, a gente né? sabe que há também etnias aí, mantendo viva a nossa cultura e agora fazendo parte também do processo democrático. Muito obrigada, Elias. Um abraço para você. Agradeço. Obrigado, Duda. Joia. Esse foi o nosso Giro de Notícias. Lembrando mais uma vez, hoje é o Dia dos Povos Indígenas. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado aí, porque fazemos parte, somos, né, todos brasileiros. E agora vamos seguir um pouco mais. A Duda falou a respeito, né, de uma definição, por exemplo, dos indígenas acompanharem projetos, né, que têm, né, interesse deles. E aí, Azeredo, eu queria puxar um pouco uma história que a gente falou até na semana passada, com a presença da Anastasia aqui. Eu lembrei até do cientista político Felipe Nunes, que numa entrevista eu lembro que ele me falou assim, olha, para essa crise da política, não há saída fora da política. Queria, né, um pouco da sua reflexão sobre isso. Você concorda? Sim, claro. Acho que não só pela referência de quem é que disse, né, mas é a verdade mesmo. A política existe em tudo, né? E, lamentavelmente, a população, em grande parte, não assim, vê a política sempre como uma coisa pejorativa, né? Não é só no Brasil também, não. Isso acontece pelo mundo afora. Aqui, talvez, um pouco mais extremado. Tem gente que acha que não tem exceção, que todo político é vagabundo, que ninguém trabalha, né? Mas quando você vai, eu me lembro que o filho do Eduardo Suplicy, o Supla, uma vez ele foi lá em Brasília e ficou lá assistindo a reunião da Comissão de Relações Exteriores. Depois foi lá no plenário para ver, aí foi uma outra comissão. Daqui a pouco ele falou exatamente isso. Olha, eu não achava que o povo trabalhava tanto assim, não. Certo? Porque, na verdade, você trabalha nas comissões, você tem que discutir os projetos, você participa, eu participava de 6 comissões, aquela coisa. Então, a política, ela não pode ser feita, nesse jeito que nós estamos vivendo hoje, que é um radicalismo sem sentido, em que as pessoas dizem que vão votar no Bolsonaro porque não querem o Lula, outros dizem que vão votar no Lula porque não querem o Bolsonaro, e uma boa parte do eleitorado está votando assim. E essa definição ruim, né? Sim, é porque você tem que ter projetos para o país. Isso. É um país grande, feito o nosso, que tem tanta coisa boa. Nós precisamos de acreditar, de abrir os nossos horizontes e chamando, né, como a gente sempre, eu não consigo deixar de lembrar sempre de Juscelino Kubitschek, que foi um presidente que enxergou essa grandeza. Então, o momento político nosso preocupa muito. Fake news, então, já que você da área de informática, como é que a gente combate isso? É impressionante. Aí eu não consigo entender realmente algumas campanhas contra, exatamente nesse setor que eu sou mais especialista, que é não querer regras contra fake news ou continuar discutindo urna eletrônica, que é um dos grandes orgulhos da tecnologia brasileira. O nosso imposto de renda é muito mais avançado que o imposto de renda americano. Nosso sistema bancário também do ponto de vista tecnológico. A nossa questão da urna eletrônica, da mesma maneira. Você acompanhou esse projeto de perto? Não Sim, foi? Acompanhei, desde o princípio, aqui na época da Prudêncio ainda, fazendo os primeiros testes. Outro dia alguém escreveu, mas por que a França vota em papel? Eu expliquei assim, porque a França,
a cultura dela, quem apura a urna é quem está lá, o mesário. E o mesário faz a soma e passa para frente. Aqui no Brasil foi tentado isso, não deu certo, não. O nosso prefeito de Ponto Chique sabe bem como é que vai ser difícil você ter lá, fora da paixão, aí você tem lá alguns 3 mesários, faz a conta, como é que faz com o papel. Então não tem, olha, eu nunca disse que, nos vários debates que participei, nunca disse que a urna eletrônica é inviolável, mas ela é a mais segura forma de votação no mundo hoje. E ela não está ligada à internet. As pessoas não está ligada. Não, mas a internet, não a está rede ligada vai... à internet. Não está ligada à internet. Para você, são 550 mil urnas, parece. Então, para poder fazer uma manipulação, você tinha que entrar em cada uma dessas 550 mil urnas. Ah, mas e na fase de totalização? A fase de totalização é toda fiscalizada, é toda auditada. Eu fui o autor também de um avanço a mais na segurança, chama RDV, Registro Digital do Voto. Cada urna gera um registro digital do voto. Então, o seu voto está lá. Impresso. Está lá gravado. Que você vai lá, se você quiser, você pode... Está impresso digitalmente. Você não consegue tirá-lo igual o voto todo, porque você quebra o sigilo que é constitucional. Sim. Mas o seu voto está lá. Entendeu? Se você cismar de votar assim, no Tiririca, né? Vamos supor assim. Você pode ir lá para comparar, que você vai ver que seu voto está lá. Então você é a favor, por exemplo, que o TSE, de certa forma, crie regras junto com aplicativos para essa questão, por exemplo, de fake news. Dar uma controlada na fake news. Isso. Ah, mas isso não... A liberdade não é assim. Não, Olha, a liberdade também tem limites, ela tem limites da responsabilidade. E os Estados Unidos têm limites, sim. A Inglaterra tem, todos esses países. A França, né? A França teve uma época que sequer deixava publicar pesquisa eleitoral 7 dias antes da eleição. Então, a gente tem que ter mais serenidade, o nosso debate está sendo muito pobre demais. Azeredo, te assusta o número de jovens que poderiam estar tirando o seu título de eleitor, está diminuindo? Isso te assusta? Claro que assusta. Isso mostra uma alienação, mostra um desinteresse numa coisa que é fundamental, porque é na política que você define como é que você coloca o dinheiro para a saúde, para a educação. Ah, mas os deputados estão lá, só querem saber de colocar dinheiro para suas próprias campanhas. Essa foi realmente uma passagem muito ruim desse processo, que o tal do sistema de financiamento público, que está gastando um dinheiro absurdo. Eu não tenho dúvida que o outro sistema, que é esse pelo qual eu fui condenado, era melhor. Que era o sistema. Mas houve uma demonização, né? Uma demonização, aí forçou-se a mudança do sistema. Mudou o sistema para algo pior. Não resolveu. Algo pior, né? E aí você vê pessoas que lançam candidaturas laranja, candidaturas de mentira, aí a pessoa tem 2 votos, 3 votos, mas recebe aquele recurso, e aí aquele recurso só Deus sabe o que ele faz com esse recurso. Os partidos grandes ainda têm uma organicidade. Tanto para cada candidato, coisa assim. Mas os partidos menores, infelizmente, é leilão mesmo, eles fazem desse jeito. O candidato enche de... Aí essa coisa de candidatas do sexo feminino também é a mesma coisa, aí enche de candidato que vai ter 10 votos, 5 votos. Só para cumprir cota, Só para cumprir cota, né? Nessas passagens todas aí que compõem sua vida, quais foram as decepções que mais te marcaram como homem público? Olha, eu acho que é mais a ingratidão mesmo, sabe? A ingratidão, você às vezes sente muito quando faz um esforço enorme e não tem, assim, o devido reconhecimento. Isso eu estou falando do ponto de vista público, geral. Você tem memória de alguns pontos que você gostaria de voltar lá para refazer? Tenho. A educação. A educação em Minas Gerais, ela consumiu 45% do orçamento das receitas do Estado, todos os 4 anos do Estado. Não é brincadeira, hoje eles têm dificuldade de gastar 25%. E mesmo assim, teve muita professora na época que reclamava de mim, votou contra mim, porque dizia que eu não tinha dado aumento. Mas o que eu tinha feito? Eu tinha dado aumento no primeiro ano, em vez de fazer um escalonamento. Hoje eu teria feito escalonamento. Mas é tudo, a gente vai aprendendo. Sim. Eu fui governador no primeiro ano pós-Plano Real. Né? Então, você ainda tinha uma expectativa inflacionária grande. Então, esse é um. Agora, do ponto de vista assim, pessoal,
eu não quero nem entrar nesse mérito. Aí você Sim. tem uma outra pessoa que às vezes você se lembra que a pessoa que você quer, lembrou de dar um abraço, uma coisa assim, claro. né? Mas é muito bom você ouvir as coisas. Eu, há pouco tempo, fui a Portugal, e aí eu lá, sendo atendido pelo garçom, no finzinho, ele todo sem graça, um rapaz novo, ele vira e fala para mim, eu sou de Juiz de Fora. Olha, Ah, é? E o senhor, sem saber, me ajudou. Entendeu? Eu fiquei aquela coisa, mas como que eu te ajudei? Ah, porque negócio da faculdade, o meu pai precisava não podia ser transferido naquele momento, e aí o senhor pediu a pessoa para dar uma olhada. Ah, foi uma coisa especial? Não, pediu para ter um Dentro pouco mais dentro das legal. regras e tudo. Então tem coisas assim que você fica satisfeito sim de poder ver. Ou então, quando você passa hoje, na hora que a Rosália Dairo, que me acompanha desde a época aí do Senado, tudo, e hoje já está voluntária, viu? Não estou devendo para ela. Mas a Rosália mora ali perto da Assembleia. Aquele Isso. parque que tem ali, o Parque Rosinha Cadar, ali era um matagal. Era o negócio dos barbeiros, né? Isso mesmo. Aquilo foi com o prefeito que eu decidi aquela questão. Nós fizemos uma reunião na Sociedade de Engenheiros, decidimos direitinho o uso do quarteirão, aí parte foi liberado para os proprietários e parte os proprietários fizeram o parque. Quando passo na Raja Gabag, eu lembro desse episódio. Quando passo na Praça da Liberdade, bonita, lembro desse episódio. Vamos lembrar Quando de vou um na episódio. duplicação de estrada também. Nós temos aqui, ó, vamos lembrar de um episódio? É. Discurso seu no Senado. Nós temos aqui o vídeo. Vamos lá, maestro, solta pra gente. Na verdade, os governos que lutaram pela estabilidade econômica do Brasil, esses foram os que mais pensaram nas pessoas mais carentes, nas pessoas mais pobres. Sem o controle da inflação, não teria havido um ciclo de desenvolvimento no Brasil. Você falou da inflação, né? Sim, Que é o momento que a gente está mais sofrendo agora. Isso. passando a viver agora. Quer dizer, mas a inflação é no mundo todo. Sim, porque houve uma queda de demanda, depois voltou a demanda, isso é clássico. Mas a nossa é mais alta. E nós temos que fazer alguma coisa. Sim, Eu não posso ficar jogando a culpa no outro, porque né? a nossa tradição É. é de realmente repassar o preço. Isso. E não é como, em outros lugares, os Estados Unidos está chegando em 7%, Portugal está com 5%, estão apavorados em Portugal, porque a inflação está em 4%, 5%. A nossa já está 11%, 12%. E é o que eu disse nessa época lá mesmo, a história ensina muito, as pessoas deviam estudar mais, ler mais mesmo, ler mais os livros de história, sabe? Para ver como que é. Os problemas existem sempre. E Não, ser a gente mais está na semana da tolerante. Inconfidência. Você Tiradentes e os Inconfidentes é o protesto contra um quinto, né? Exatamente. Para a coroa. Você Né? mas realmente os impostos estão cada vez maiores, né? Sim. Aí você tem que dar um jeito de equilibrar mais a cobrança de impostos. Quer dizer, um sujeito que não paga imposto está fazendo com que você pague mais, né? Os esforços, eu sempre fui muito assim cuidadoso nas críticas, sabe? Porque você tem que reconhecer que todo mundo avança um pouco. Isso. Eu lembro Isso é uma um palestra. projeto de Estado, né? Isso. É. Eu lembro uma palestra do Salim Matar, que até, do ponto de vista ideológico, ele é muito extremado no liberalismo. Continuo sendo social-democrata, mas no centro-esquerda, né? Mas o Salim falou assim, olha, Collor fez um diagnóstico importante do Brasil. Depois veio Sarney, que foi depois, né? Itamar depois. O Itamar conseguiu pacificar o país, realmente foi um presidente que deu certo. Depois veio aí realmente o Fernando Henrique, com estabilidade. Estabilidade. Então ele lembrando que cada um contribuiu de uma forma, até chegar no próprio Lula, quando realmente Isso. fazendo programas sociais que hoje as pessoas reconhecem que são importantes. As divergências com Lula são de outra natureza, né? Eu fico triste de ver ele falar em voltar com a contribuição sindical obrigatória, porque ela se mostrou realmente desnecessária, a questão internacional também. Então você veja, aí quando eu falo assim, alguns acham que você está defendendo o Bolsonaro. Não estou não, gente. Não é isso. Aí eu estou falando, aí eu falo que o Bolsonaro realmente não pôs o terno de presidente, a compostura que é necessária. Mas
Então você está votando no Lula? Não estou votando no Lula. Olha que também, interessante, não, Azeredo. Nós temos aqui doido. um trecho de um discurso seu, né, fazendo uma crítica, mas crítica respeitosa, né, no Senado também. Então vamos lá, maestro. Porque nós temos hoje a economia sob controle e o Brasil pode, portanto, arcar com esses financiamentos, já que o país tem a credibilidade de cumprir os contratos. Isso não começou em 2003, não é verdade. Isso começou em 1985, se quisermos ser mais exatos, com a redemocratização, com a eleição de Tancredo Neves. Ou até se formos mais, detalhar um pouco mais, até antes mesmo de 85, o próprio governo militar também, os governos militares também fizeram seus esforços. Mas de maneira mais marcante, o que se pode dizer é que o Brasil iniciou uma fase nova com a nova República em 1985, com a volta da democracia, seguida, como eu lembrei aqui, por tantas outras providências, como a implantação do real, como a abertura da nossa economia para o exterior, para o comércio exterior, como o programa de fortalecimento dos bancos, como as questões ligadas à lei de responsabilidade fiscal. Isso tudo é que foi fazendo com que nós tivéssemos uma estrutura mais forte do Brasil. Que coisa isso. Você citou Parece que eu te fiz Combinamos. hoje. Né? Não, Você citou nada que o combinado. Brasil não foi descoberto em 2003, por quê? Porque tinha uns petistas que ficavam falando que era herança maldita, não sei o quê. Nós Mas temos- eu fiz bons amigos Sim, no PT claro, também. Eu tenho claro. bons amigos É. lá. Pessoas excelentes. Nós estamos chegando ao final. Temos certo. um minuto para fechar. E aí, Gustavo, aquela pergunta que a gente tem que fazer para ele. Né? Desfiliou do PSDB, agora voltou ao PSDB. Tem coisa aí, não tem, Gustavo? Nós estamos desconfiando, né? No mínimo, fumaça. Mínimo fumaça, isso. Que fumaça é essa? O partido realmente me faltou com a solidariedade Sim. em determinado momento. Compreensível. Mas né? eu Compreensível. realmente considero que no quadro atual ainda é o que tem uma melhor ideologia e uma prática de realizações. Então eu voltei para o PSDB para participar da direção do partido. O nosso estatuto prevê que quem foi presidente nacional faz parte dos 30 dirigentes nacionais. Então eu interessante. continuo participando da executiva nacional. Então o meu objetivo foi mais esse, é para poder discutir o candidato, discutir as estratégias, porque a gente não pode se omitir também não. Nesse momento. Não Isso pode. mesmo. O muito bom. momento é muito ruim para a gente cruzar os braços. Tá bom. E agradeço o livro, né? O livro faz muito sentido nesse momento. Sim, o livro ficou interessante, eu fiquei feliz de poder concluir. Fino, Não foi parabéns. Tá fácil. bom. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado pela presença, viu, Azeredo? Muito obrigado. Valeu demais. Gustavo, sempre bem-vindo. Obrigado a Muito você legal. pelo convite. Feliz de estar aqui, feliz de ter estado aqui ao lado do senhor Eduardo Azeredo, que eu conheço desde sempre, desde minha infância, e tenho essa admiração por ele, pela postura, pela caminhada, e deixo isso de maneira bem explícita, sem nenhum medo e nenhuma restrição. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Tudo bem. Chegamos ao final Confio. do nosso programa, não é? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei.